paz do Senhor Jesus seja com todos. Dando continuidade sobre a parábola do semeador, o livro da Ellen White nos ajuda a entender bem melhor sobre essa parábola. Estou olhando e lendo o livro Parábolas de Jesus. E dando continuidade para entender melhor sobre a parábola do semeador, vou continuar lendo, espero que todos consigam entender. Eis que o semeador saiu a semear. No Oriente tão incertas eram as circunstâncias e as violências tão grande perigo ocasionavam que o povo morava principalmente em cidades muradas. E os lavradores saíam diariamente para o trabalho. Assim saiu também Cristo, o semeador celeste, a semear. Deixou seu lar seguro e cheio de paz. Deixou a glória que possuía junto ao Pai. Antes do mundo existir, deixou sua posição no trono do universo. Saiu como homem sofredor e tentado. Saiu em solidão para semear em lágrimas e para regar com o próprio sangue a semente da vida para um mundo perdido. Igualmente, seus servos precisam sair para semear. Quando Abraão foi chamado para tornar-se semeador da semente da verdade, foi-lhe ordenado: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Está em Gênesis 12:1, Hebreu 11:8. E saiu sem saber para onde ia. Assim também recebeu Paulo a ordem divina, enquanto orava no templo em Jerusalém. Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos 22:21. Assim, todos os que são chamados para unir-se a Cristo precisam deixar tudo para segui-lo. Velhas relações precisam ser cortadas, planos de vida abandonados, esperanças terreais renunciadas, com trabalho e lágrimas, solidão e por sacrifício, deve a semente ser lançada. O semeador semeia a palavra. Cristo veio para semear o mundo com verdade. Durante todo o tempo, desde a queda do homem, tem Satanás lançado a semente do erro. Por uma mentira, ganhou o domínio sobre os homens e da mesma maneira trabalha ainda para subverter o reino de Deus na terra e submeter os homens a seu poderio. Como semeador de um mundo mais elevado, veio Cristo para lançar as sementes da verdade. Ele que tomou parte no conselho de Deus e morou no mais íntimo santuário eterno, podia dar aos homens os puros princípios da verdade. Desde a queda do homem, Cristo tem sido revelador da verdade ao mundo. Por ele foi transmitida aos homens a semente incorruptível, a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Está em Pedro 1:23. Naquela primeira promessa dada no Éden à raça decaída, Cristo lançava a semente no Evangelho.
mas a parábola do semeador aplica-se especialmente a seu ministério pessoal, entre os homens e a obra que ele assim estabeleceu. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta, do mesmo modo a vida na palavra de Deus. Cristo diz: as minhas palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. João 6, 63 e 5, 24. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder. Sim, a vida de Deus pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Cada semente produz fruto segundo sua espécie. Lançai a semente sob as condições adequadas e desenvolverá sua própria vida na planta. Recebei na alma, pela fé incorruptível, semente da palavra. Ela produzirá caráter e vida. A semelhança do caráter é a vida de Deus. Os mestres de Israel não disseminavam a semente da palavra de Deus. A obra de Cristo como mestre da verdade estava em notável contraste com a todos os rabinos do seu tempo. Eles se firmavam sobre tradições, teorias humanas, especulações, muitas vezes aquilo que homens tinham ensinado ou escrito sobre a palavra, colocavam no lugar da própria palavra. Seus ensinos não tinham poder para refrigerar a alma. O tema das pregações e ensinamentos de Cristo era a palavra de Deus. Respondia interlocutores com um simples está escrito. Que diz a Escritura? Como lês? Em cada oportunidade, quando era despertado interesse por um amigo ou um adversário, lançava-se a semente da palavra. Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, ele, que é o próprio Verbo vivo, aponta as Escrituras e diz: são elas que de mim testificam. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. João 5,39 e Lucas 24, 27. Os servos de Cristo devem fazer a mesma obra em nosso tempo. Como na antiguidade, as verdades vitais da palavra de Deus são substituídas por teorias e especulações humanas. Muitos professos, ministros do Evangelho não aceitam toda a Bíblia como a palavra inspirada. Um sábio rejeita esta parte, outra dúvida daquela. Elevam sua opinião acima da palavra, e as escrituras que eles ensinam repousam sob a autoridade deles próprios. Sua autenticidade divina é destruída, deste modo é semeada largamente a semente da incredulidade, porque o povo é confundido e não sabe o que crer. Há muitas crenças que a mente não tem o direito de entreter. Nos dias de Cristo, os rabinos forçavam uma construção mística sobre muitas porções das Escrituras, porque os claros ensinos da palavra de Deus lhe condenavam as práticas, procuravam destruir-lhe a força. O mesmo acontece hoje em dia.
Deixa-se parecer a palavra de Deus cheia de mistério e trevas, para desculpar as transgressões da sua lei em seus dias. Cristo censurava estas práticas, ensinava que a palavra de Deus deve ser compreendida por todos, apontava as Escrituras como de autoridade inquestionável. E devemos fazer o mesmo. A palavra deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito. Professor, fixar o espírito dos jovens sobre as grandes verdades da palavra inspirada. Esta é a educação essencial para esta vida e para as vindouras. Não se pense que isso impedirá o estudo da ciência ou causará norma medíocre em educação. O conhecimento de Deus é tão alto quanto o céu, é tão vasto quanto o universo. Nada é tão enobrecedor, nem tão vigorosador, como o estudo dos grandes temas que concernem a nossa vida eterna. Procure a juventude compreender estas verdades, doadas por Deus, expandir-se-lhe a mente, o fortificar-se-á nesta esforço, levará todo aluno que é obrador da palavra a um mais amplo campo de pensamento, e se-lhe-á asseguro um tesouro de sabedoria que é imperecível. A educação adquirida pelo esquadrinhar das Escrituras consiste no conhecimento espiritual experimental do plano da salvação. Tal instrução restaurará a imagem de Deus na alma, fortalecerá e firmará o espírito contra tentações, habilitará estudante a tornar-se cobreiro de Cristo em sua misericórdia, missão ao mundo. Fará dele um membro da família celestial, preparando-o para participar da herança dos santos na luz. Até aqui deu para entender que Cristo é o semeador e veio semear a semente do Evangelho. E cabe a nós que queremos seguir Cristo também semear a palavra do Evangelho. Vou parar por aqui e vamos continuar no próximo vídeo sobre o mesmo tema. Espero que vocês tenham entendido. E se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Que Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo. Um ótimo dia na presença de Deus.